Boa noite, turma. Nosso grupo é composto por Camila Alves Moreira, Camila Rosa Campos, Guilherme Gautier Bertoni Alves, Leonardo Rig Vidal Silva, Maeli Silva Alves, Nayara Oliveira Lima e Weslaiane Ribeiro. Nós vamos apresentar artigos científicos a respeito do novo coronavírus. O novo coronavírus é o RNA vírus pertencente à família Coronaviridae, que ficou conhecido em 2003, quando foi identificado um novo coronavírus, o primeiro SARS-CoV, causador da SARS, que infectou 8.422 pessoas e causou 916 mortes em todo o mundo. O SARS, um detalhe, ele foi transmitido um vírus que saltou do morcego para um bichinho que chama civeta, e essa civeta ela foi consumida na China, causando o surto de SARS. Além disso, o coronavírus da Síndrome Respiratória do Oriente Médio, MERS, que foi identificado pela primeira vez em 2012, causando um total de 1.401 infecções e 543 mortes. A MERS foi também um vírus que saltou do morcego e ele passou para os camelos, e a letalidade da MERS ficou em torno de 39%. Em 2019, o novo vírus SARS-CoV-2 surgiu na cidade de Wuhan, na China, que é o causador da pandemia de 2020, a atual que vivemos. As evidências em relação ao padrão de transmissão deste novo coronavírus ainda não são claras, mas sabe-se que a transmissão dos outros coronavírus humanos de uma pessoa para outra ocorre principalmente por via aérea e por gotículas ao falar, tossir ou espirrar. O contágio pode acontecer também por contato próximo, como ao tocar ou apertar as mãos de um indivíduo infectado, ou ao tocar um objeto contaminado e em seguida levar as mãos à boca, nariz e olhos. Já a transmissão orofecal foi raramente reportada. O período de incubação estimado deste novo coronavírus causador da Covid-19 é de aproximadamente 5 dias, apesar de termos descrições de casos com até 2 semanas desde a infecção até o início dos sintomas. Ainda não é totalmente claro quando se inicia o período de transmissibilidade, sendo que a maioria dos casos secundários ocorrem a partir de indivíduos sintomáticos. Não se sabe também se a transmissão pode ocorrer por contato direto ou indireto em superfícies contaminadas. No entanto, pode ocorrer uma subsequente autoinoculação ou transmissão, em que, ao tossir ou espirrar nas mãos ou em algum objeto, um indivíduo infectado pode aumentar a susceptibilidade de contágio de outros indivíduos, ao trocar apertos de mão ou quando estes últimos tocam o objeto imediatamente infectado e levam as mãos aos olhos, nariz ou boca, por exemplo. No caso de indivíduos assintomáticos, a dificuldade de controle do contágio se torna ainda maior, uma vez que, culturalmente, pessoas que não apresentam nenhum tipo de sintomas tendem ao pensamento de que não estão infectadas. Um estudo realizado em Henan, na China, um paciente, denominado paciente 1, que viajou ao epicentro da doença, em Wuhan, na China, retornou ao convívio familiar, sem apresentar nenhum sintoma referente à Covid-19. O paciente em questão passa a ter contato com 5 outros pacientes, que cerca de 7 dias depois deste contato, iniciaram episódios sintomáticos da síndrome respiratória. O estudo afirma que não haveria outra forma de contágio aos demais pacientes, pois estes não estiveram em contato com nenhum outro indivíduo que pudesse estar infectado. A partir disso, notamos os desafios que uma situação de pandemia completamente nova pode trazer. Quando não se tem noção de como um organismo patogênico pode ser transmitido, torna-se praticamente impossível formular estratégias efetivas de combate e erradicação. Estrutura do SARS-CoV-2. Esse vírus ele apresenta em sua constituição RNA de fita simples de sentido positivo, que corresponde ao genoma do vírus, apresentando 29.903 bases, responsáveis por codificar proteínas não estruturais e proteínas estruturais, como o nucleocapsídeo, proteína spike, proteína do envelope e proteína de membrana. Além disso, ele apresenta também um nucleocapsídeo, representado pela letra N, que vai ser o nome dado ao conjunto formado pelo genoma e os capsídeos, que são proteínas envolvidas no empacotamento e proteção do genoma viral. Essas proteínas são altamente imunogênicas, ou seja, apresentam a capacidade de estimular o sistema imune do hospedeiro. Ele também apresenta um envelope, que corresponde a uma estrutura formada por uma bicamada fosfolipídica, constituída por proteínas de envelope representado pela letra E, importantes para a constituição do vírus, e proteínas de membrana, representadas pela letra M, que conecta o envelope ao núcleo capsídeo e também atua na constituição viral. Basicamente, o envelope do vírus ele auxilia a sua entrada na célula hospedeira, aumentando sua virulência, além de conferir uma maior proteção. E por último, ele tem também a proteína spike, representada pela letra S, é a proteína característica do coronavírus. Essa proteína
importante para a entrada do vírus nas células. Ela apresenta-se anexada ao envelope, fazendo com que o vírus apresente um aspecto de uma coroa solar, daí o nome coronavírus. Além disso, essa proteína é formada por dois domínios: o domínio de ligação ao receptor, que permite a ancoragem do vírus à célula, e o domínio de maquinaria de fusão, que é importante para a fusão da membrana do vírus à membrana hospedeira, permitindo que seu material genético seja introduzido na célula. Uma observação é que as diferenças na estrutura e função da proteína S estão diretamente ligadas ao tropismo e virulência do vírus. Portas de entrada SARS-CoV-2. O acetilcialósidos, comumente encontrados em glicoproteínas e glicolipídios na superfície celular, possibilita a ligação do domínio S. Quando o vírus consegue se adentrar ao organismo humano, é válido ressaltar que as diferentes espécies virais dessa família utilizam do mesmo domínio ou domínios distintos dentro da subunidade S para se ligar aos seus receptores. Para isso, a afinidade existente entre o ácido cialósido encontrado na superfície celular e a proteína S do vírus permite que essa ligação aconteça. Sendo assim, a ACE2 funciona como um receptor celular por onde o vírus introduzirá o seu material genético. Invasão celular. O processo de invasão celular pode ser caracterizado pelas seguintes etapas: ligação da proteína S com o receptor ACE2, introdução do genoma viral, transcrição e tradução, replicação e transcrição, composição do novo vírus e liberação da partícula viral. A invasão celular ela acontecerá conforme as seguintes etapas. Conforme dito anteriormente, o vírus irá interagir com seu receptor a fim de depositar na célula o seu material genético, mas para que isso aconteça, a proteína TMPRSS2 desempenhará o papel de clivagem neste processo, que ocorrerá em duas etapas. Na primeira, a protease permitirá que a mesma se modifique e tome forma de um gancho para que haja uma fusão da proteína S através dos peptídeos de fusão. Na segunda etapa, esses peptídeos estarão ativados. Essa sequência de aminoácidos são hidrofóbicas e facilitará a entrada do vírus na célula hospedeira, pois esse gancho irá permitir que o vírus chegue cada vez mais próximo da membrana celular para que ele possa depositar o seu material genético. Ao analisar o genoma do coronavírus, eles descobriram que o genoma viral era constituído por 14 ORFS, capazes de codificar 27 proteínas, sendo a ORF1 sendo capaz de codificar uma longa poliproteína, e ele é traduzido diretamente do RNA genômico viral no sentido positivo para produzir essas poliproteínas que sofrerão clivagem em muitas proteínas não estruturais. As outras 13 ORFS codificarão proteínas estruturais e acessórias. O coronavírus possui uma sequência denominada TRS, transcrição de sequências regulatórias, que estão localizadas na junção dessas ORFS. Quando a polimerase atinge essa TRS, ela pode continuar transcrevendo a sequência ou seguir o processo como uma transcrição descontínua, partindo para o sentido negativo, gerando o RNA subgenômico. Uma parte desse RNA irá gerar a proteína viral e outras ORFs ficarão sem tradução. E esses saltos de transcrição podem gerar uma nova recombinação viral. Lembrando que nem todas as ORFs codificam poliproteínas, apenas a ORF1. Nos locais de transcrição onde ocorre a replicação viral, resultará na formação de múltiplas vesículas, que irão proteger o genoma viral contra os mecanismos de ação celular e da atividade das exonucleases. A partir daí, o vírus começará a ser montado e receberá seu nucleocapsídeo no complexo de Golgi e então poderão ser liberados para um processo semelhante à exocitose. Agora que já foi explicado como o SARS-CoV-2 infecta as células, eu vou explicar como funciona a fisiopatologia da doença no trato respiratório. Entre os coronavírus conhecidos, 4 deles infectam apenas o trato respiratório superior, que é composto pelas fossas nasais, faringe e laringe e causam sintomas relativamente menores. Mas existem 3 coronavírus, que é o SARS-CoV, o MERS e o SARS-CoV-2, que podem se replicar tanto no trato respiratório superior como no inferior, que é formado pela traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos, e esses 3 últimos compostos dentro do pulmão.
Nessa figura é descrito o genoma dos 3 coronavírus que infectam o trato respiratório inferior, e é possível observar que o genoma do SARS-CoV é muito semelhante ao do SARS-CoV-2. Cerca de 79% do material genético deles são parecidos, e isso justifica a fisiopatologia de ambos ser muito semelhante, com respostas inflamatórias agressivas fortemente implicada às vias aéreas. O SARS-CoV, ele tem como alvo principal as células epiteliais das vias aéreas, as células epiteliais alveolares, as células endoteliais vasculares e os macrófagos no pulmão. Como o SARS-CoV-2 utiliza esse mesmo mecanismo de entrada nas células, provavelmente ele infecta também esses mesmos subconjuntos celulares. A problemática dessa doença é que ela não é somente agravada pela infecção viral, mas também a resposta imune que o hospedeiro dá, que eu vou explicar a seguir. Nessas imagens é mostrado a cronologia dos eventos durante a infecção por SARS-CoV-2. No lado esquerdo tem o vírus infectando a célula, replicando e liberando formas ativas dele mesmo. Isso ativa na célula um processo chamado piroptose. A piroptose é um tipo de morte celular inflamatória que libera para o meio elementos citoplasmáticos, como fragmentos de organela, DNA celular e algumas citocinas. Isso, por um lado, é muito favorável para a célula, porque ela vai retirar o vírus desse ambiente onde ele estava nutrindo e se multiplicando e atirá-lo para um ambiente mais favorável, onde ele pode ser reconhecido por outras células. Esses elementos que foram liberados vão ser reconhecidos pelas células vizinhas, pelas células endoteliais e por macrófagos alveolares, desencadeando a geração de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias. As citocinas são proteínas mediadoras da resposta imune. Algumas delas são responsáveis por atrair células do sistema imune para o local da infecção, principalmente macrófagos, monócitos e células T. Isso vai promover uma inflamação adicional, porque elas vão passar também a liberar mais quimiocinas e mais citocinas, com a adição do interferon, que é produzido pela célula T. Em uma resposta imune saudável, que é representada aqui pelo lado direito, a inflamação inicial atrai células T específicas do vírus ao local da infecção, onde elas podem eliminar as células infectadas antes que o vírus se espalhe. Os anticorpos neutralizantes nesses indivíduos podem bloquear a infecção viral e os macrófagos alveolares reconhecem esses vírus que foram neutralizados e células apoptóticas, eliminando eles por fagocitose. No geral, esses processos levam à eliminação do vírus e a danos mínimos nos pulmões, resultando em recuperação. Contudo, em alguns casos, ocorre uma resposta imune disfuncional. O que acontece é que essas células passam a produzir muitas citocinas e as citocinas passam a atrair mais células imunes, e isso causa uma superprodução de citocinas pró-inflamatórias, que eventualmente danificam a estrutura pulmonar. Algumas dessas citocinas que sobrarem nesse processo conseguem circular ao longo do corpo, parando em outros órgãos, e lá ela ativa um novo processo pró-inflamatório, danificando outros órgãos nesse processo também. Então, além dos danos celulares causados pelo vírus, a própria infiltração inflamatória de células resulta em dano alveolar difuso através das secreções excessivas de proteases e de espécies reativas de oxigênio. Isso gera uma descamação das células alveolares, formação da membrana hialina e de edema pulmonar. A grande quantidade de secreção que é produzida limita a eficiência das trocas gasosas no pulmão, causando dificuldade em respirar e baixos níveis de oxigênio no sangue. O pulmão também se torna mais vulnerável a infecções secundárias. Aqui tem representado uma imagem de tomografia computadorizada de um paciente que tinha coronavírus. Aonde está apontado com as setas são opacidades em vidro fosco, e isso indica que no lugar onde deveria ter só ar tem outro tipo de substância, provavelmente relacionado a um patógeno. Essas lâminas histológicas também é do paciente que fez a tomografia e é possível observar algumas alterações que ocorreram nas células pulmonares desse paciente, principalmente causado pelo processo de inflamação, como é o caso dos exudatos proteicos nos espaços alveolares, que é um fluido extravascular do processo inflamatório, a presença de grandes glóbulos proteicos e também a grande quantidade de pneumócito, alguns até com suspeita de inclusão viral. Trato gastrointestinal. Pesquisadores do Instituto Hubert da Universidade Erasmus, em Rotterdam, e da Universidade de Maastricht fizeram um estudo demonstrando que o coronavírus SARS-CoV-2 também pode infectar células intestinais e até se reproduzir no intestino. Novo modelo de cultura celular. Para fazer isso, os cientistas usaram modelos avançados de cultura de células do intestino humano
para propagar o vírus in vitro. Eles então monitoraram a reação das células e suas observações sobre esse novo modelo de cultura de células revelaram porque cerca de 1/3 dos pacientes com Covid-19 também apresentam sintomas gastrointestinais como diarreia, e porque o vírus geralmente pode ser detectado em amostras de fezes. Embora os órgãos respiratórios e gastrointestinais possam parecer muito diferentes, existem algumas semelhanças significativas. Notavelmente, ambos têm receptores ACE2, enzima conversora de angiotensina 2, receptor que facilita a entrada do vírus nas células. Esses receptores ACE2 estão presentes em grande número no interior do intestino. No entanto, até agora não se sabia se as células intestinais podem realmente ser infectadas e produzir partículas virais. Para responder essa pergunta, os pesquisadores holandeses usaram organoides intestinais humanos, como uma pequena versão do intestino humano que podem ser cultivadas em laboratório. Esses organoides contêm as células do revestimento intestinal humano. Isso os torna um modelo atraente para investigar a infecção pelo SARS-CoV-2, explica Hans Cliver, do Instituto Humbert. Os cientistas usaram sequenciamento de RNA, um método usado para examinar quais genes são ativos nas células, para estudar a reação das células intestinais ao vírus. Essa abordagem mostrou que os chamados genes estimulados por interferon são ativados. Esses genes são conhecidos por combater infecções virais. Os organoides intestinais, o da direita, estão infectados com o coronavírus SARS-CoV-2. O coronavírus é branco, os organoides são azuis e verdes. As observações feitas neste estudo fornecem provas definitivas de que o SARS-CoV-2 pode se replicar nas células do trato gastrointestinal. Diz Bart Hagmans, do Instituto Erasmus. No entanto, ainda não sabemos se o SARS-CoV-2 presente no intestino de pacientes com Covid-19 desempenha um papel significativo na transmissão. As descobertas indicadas por eles devem ser examinadas e para essa possibilidade mais de perto. Como nem todo mundo com Covid-19 apresentará necessariamente algum sintoma, e como também foram detectados vírus nas fezes de pacientes que não apresentavam sintomas respiratórios, atenção especial pode ser necessária em pacientes com sintomas gastrointestinais. Neste estudo, revisamos a literatura sobre a fisiopatologia da SARS-CoV-2, sua interação com as células-alvo e a resposta imune ao vírus, incluindo a contribuição de respostas imunes disfuncionais para a progressão da doença. Tendo em vista a situação de pandemia no ano de 2020, conhecer os mecanismos de infecção do novo coronavírus com a precisão é de extrema importância para a traçagem de estratégias que visem a diminuição da curva de contaminação e para a triagem e tratamento eficaz dos pacientes. A curva ela é feita com o número de casos e o tempo desde o primeiro caso. Sempre no início da curva tem a transmissão fora de controle, pois ninguém sabe ainda como é transmitida a doença certamente, como controlar a doença certinho. Então sempre tem a transmissão fora de controle, depois vem a transmissão controlada, que a partir daí já tem as medidas de higiene, as orientações todas para não disseminar a doença. Com isso, reduz a pressão sobre o sistema da saúde e a infecção da população.